Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu quero expressar a nossa solidariedade às famílias, né, que perderam entes e amigos do novo coronavírus. Também expressar o nosso respeito e gratidão, né, aos trabalhadores e profissionais da saúde. Dizer que continuamos aqui firmes, né, trabalhando, vivendo a esperança, né, vivendo a esperança nesse momento difícil. E acreditando que, com as nossas capacidades, nós vamos superar, né, esse momento difícil, nós vamos nos livrar de maus hábitos, maus costumes, né, e sairemos dessa tragédia unidos e juntos, traçando novas formas de viver coletivamente. Eu agradeço a presença de todos, tá? Agradeço aos nossos expositores que estão aqui depois de um longo dia de trabalho, também estão aqui, né, para ajudar. Informo a todos que as falas, né, as exposições que serão feitas aqui hoje, elas vieram de manifestações dos trabalhadores e gestores que estão na linha de frente. Então, todo o material que foi produzido por essa equipe, eu super recomendo que fiquem com ele, tá? Assistam assim que tiverem condições, porque eu sei que está todo mundo sobrecarregado, mas as equipes do SESMIT, da CIPA, Serviço de Controle de Infecção, tudo que será tratado aqui hoje interessa a todas as equipes multi, né? Qualidade do ar, qualidade da água, a água, né? A questão da água, tanto que é difícil você resolver problemas que envolvem desde a higienização das mãos até o uso, né, nos equipamentos. Então, assim, todo o material que foi produzido aqui, ele atende a uma série de questionamentos que têm sido feitos pelas equipes da linha de frente, como eu falei, gestores. Doutor Raimundo. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, uma grande satisfação em estar aqui com vocês. A gente sabe que é um momento crítico, mas em toda a criticidade há também a oportunidade de um desenvolvimento, de um aprendizado, de um compartilhamento e, acima de tudo, da colaboração, que é o momento que estamos vivendo aqui agora. A gente sabe das dificuldades em que estamos passando, mas principalmente de que é uma característica do nosso povo se reunir e unir em prol da resolução disso. Esses momentos que estamos tendo agora é a oportunidade de exercermos isso, mas principalmente sair daqui mais confiante dentro das nossas capacidades de resolução. Hoje é um momento muito importante, é um momento em que vamos ter a possibilidade de compartilhar um pouquinho a experiência da engenharia, principalmente naquilo que está relacionado ao equipamento que hoje está tão solicitado, aos próprios controles, oxigênio, por exemplo, e também a nossa capacidade de predição até para uso racional de recursos com o apoio da farmácia clínica, da farmácia produção, e como a gente pode trazer isso para um uso que seja adequado e ofertar para a maior quantidade de pessoas nesse momento que está vivendo. Certamente, assim como as outras, hoje vai ser uma noite muito especial. Espero que todos vocês saiam daqui com condições de fazer melhor ainda do que já estão fazendo nas suas instituições. Obrigado, aproveitem bastante. Adriana. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Adriana Gomes, sou farmacêutica, coordenadora de Segurança do Paciente e Controle de Infecção da Suvisa, Secretaria de Estado da Saúde. É com grande alegria que nós damos continuidade a mais uma semana de lives, mais uma semana, né, de muito aprendizado. A gente já veio falando antes dos EPIs, da importância, agora essa semana com um tema tão importante, né, que é o gerenciamento de tecnologia, a engenharia dentro do serviço de saúde, né? Esse tema que
é de grande importância mesmo dentro dos serviços e, assim, acaba sendo um tema, para muitos, relativamente novo, né? Não deveria ser, mas acaba sendo um tema, muitas vezes, novo para vários serviços de saúde, né? Que não tem ainda essa expertise, né, da engenharia, de contar ali com o engenheiro o tempo todo dentro do serviço de saúde. Né? Agradeço, né, a presença dos expositores, de todos, profissionais de saúde, né, que realmente estão se desdobrando nessa pandemia, estão se esforçando para estarem aqui com a gente, né, para mais uma semana de aprendizado. Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem bastante. Doutora Thaisa. Obrigada, Adriana. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Como já foi falado, nós estamos vivendo, né, tempos difíceis, em um tempo em que nós estamos sendo testados em nossa capacidade de resiliência ao máximo, né? E uma forma da gente passar melhor por isso é a gente ter tranquilidade no que faz. E, para isso, uma forma, né, de ter uma maior tranquilidade é a gente se capacitar e entender o que nossos processos de trabalho, entender melhor aquilo que a gente faz, o que o nosso colega faz, o que tem sido feito no nosso ambiente de trabalho. Daí a importância, né, dessa série de capacitações. Daí a gente fica esperando, né, toda quinta-feira à noite, esse momento, essas lives. E hoje, para mim, é uma das mais ricas, porque se a gente já tem tantos hospitais que não tem SESMIT, quem dirá profissionais como os que nós teremos aqui hoje, né? Engenheiro eletricista, engenheiro clínico. Então, como já foi falado, muitos profissionais que muita gente nunca nem ouviu falar, né, não entende bem o que esses profissionais fazem. Então, daí a tão rica capacitação hoje para a gente entender bem o trabalho desses profissionais, ter mais segurança, né, nos processos, no que é feito. E então, acho que a noite e passo a palavra para a doutora Jaqueline, para a gente dar continuidade. Obrigada. Repito, né, agradecemos a presença de todos. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Ricardo Maranhão, engenheiro eletricista, especialista em engenharia clínica, mestre em saúde pública, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, ABCLIN, goiano, atua em hospitais. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo, e a sua fala está sendo muito aguardada. Muito obrigada pela sua colaboração. A fala é sua. Obrigado, doutora Jaqueline. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês. E em seu nome, eu agradeço dos demais membros aqui do grupo, né? Bom, vocês me pediram para falar um pouquinho sobre engenharia clínica, né? E aproveitando um mote colocado aí pelo pessoal, engenharia clínica não é tão nova, né? Apesar de ser um tema ainda não tão discutido, a engenharia clínica, para vocês terem uma ideia, eu trabalho já há 25 anos na área. Então, quer dizer, eu não estou, né? Eu já atuo na área há 25 anos discutindo engenharia clínica e eu tive a honra aí do mês passado de ser eleito presidente da nova gestão da Associação Brasileira de Engenharia Clínica. Tá? Então, para primeiro já lançar uma discussão aqui, quais são as atividades que a engenharia clínica, quais são essas atividades que a engenharia clínica atua dentro do hospital, que impactam na segurança do trabalhador de saúde, né? Como é que quais são essas ações, né? Já discutindo o que é um engenheiro clínico e que ações que ele desenvolve dentro do hospital e como elas impactam para o trabalhador na área da saúde. Bom, para isso, eu tenho que falar um pouquinho dos documentos que a engenharia clínica usa como referência, documentos e normas. Então, nós temos a RDC 2, que ela define que eu tenho que ter um gerenciamento de tecnologia em saúde nos meus estabelecimentos de saúde. Eu tenho a NBR 15943, que vai me definir e dar as diretrizes para um programa de gerenciamento de equipamento de saúde
e de infraestrutura de saúde. Eu tenho a RDC 63, que dá os requisitos de boas práticas de funcionamento para o serviço de saúde e vai colocar um pouco sobre a questão das manutenções de equipamentos médicos. Não posso deixar de citar a NBR 17025, que dispõe sobre os requisitos gerais para procedimentos de calibração e qualificação, englobando ensaios e calibrações realizados. E, por último, não posso deixar de citar o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar da ONU, onde tem um capítulo específico de engenharia clínica. Bom, como o tempo aqui é curto, eu não vou conseguir falar muito tempo sobre todos os documentos, eu vou citar primeiro a RDC2. A RDC2 foi elaborada pela Anvisa em 2010, e ela dispõe sobre o gerenciamento de tecnologia em saúde em estabelecimentos de saúde. E qual que é o principal ponto que eu quero destacar dessa RDC2? Ela define que todo estabelecimento de saúde deve possuir, para execução das atividades de gerenciamento de tecnologia em saúde, normas e rotinas técnicas de procedimentos padronizados, atualizados, registrados e acessíveis aos profissionais envolvidos em cada etapa desse gerenciamento. E o ponto fundamental é que nós tenhamos um plano de gerenciamento de equipamento de saúde. A engenharia clínica tem que elaborar, implementar e executar esse plano. Então, a principal preocupação hoje da vigilância sanitária é que a aplicação dessa RDC nos nossos estabelecimentos e a figura do engenheiro clínico é fundamental, porque ele vai ser o responsável técnico por esse plano. E o plano não é só ter escrito, gente. Eu tenho que implementá-lo e acompanhar a execução e monitorar essas ações. Como é que eu vou escrever esse plano? Aí é o segundo documento que eu apresentei, seria a NBR 15943, que ela dá as diretrizes para esse programa. Então, ela preocupa tanto com os equipamentos de infraestrutura, quanto os equipamentos médicos. E eu destaquei um texto aqui. Ele fala que as atividades de gerenciamento de equipamentos são de responsabilidade de um profissional de nível superior, com registro no seu conselho de classe, de acordo com as suas competências profissionais definidas na legislação vigente com conhecimento comprovado na área. Então, não tem como discutir que o gerenciamento de equipamentos médicos, quando se refere à manutenção, calibração, tem que ser feito por um profissional da área de engenharia. E quando a gente coloca que ele tem que ter conhecimento comprovado na área, só um engenheiro especialista em engenharia clínica pode ser o responsável técnico por essa gestão. Bom, e o terceiro documento que eu vou destacar, que já é uma cultura no estado de Goiás, é o processo de acreditação hospitalar. A ONA, a Organização Nacional de Acreditação, tem um capítulo específico no momento que o hospital se voluntária para ser acreditado. Nós temos um capítulo que é a seção 4.1, que define a gestão de equipamentos e tecnologia médico-hospitalar. E essa, destaca-se as atividades de gestão do parque tecnológico da organização durante todo o seu ciclo de vida, contemplando planejamento, especificação, seleção, recebimento, testes de aceitação, capacitação, instalação, operação, manutenção e desativação de equipamentos. Então, gente, a engenharia clínica é muito mais do que manutenção. A engenharia cuida de todo o ciclo de vida da tecnologia médico-hospitalar. Então, é fundamental que, fazendo gancho de todos esses documentos, eu puxo a definição de engenharia clínica do Colégio Americano de Engenharia Clínica, o qual coloca aqui, compete à engenharia clínica criar, então, um programa de gerenciamento de equipamentos, estabelecendo normas e padrões na instituição, preservando o uso seguro e eficiente dos equipamentos, sejam médicos e de infraestrutura, bem como preocupar com quem? Com os nossos profissionais da saúde e os usuários, nesse caso, os pacientes. Então, é fundamental que eu tenha esse programa desenvolvido dentro de um hospital. Então, aqui é uma forma mais ilustrativa
mostrando que a engenharia clínica ela é muito mais do que a manutenção. Vai desde a aquisição do equipamento, passando pelo recebimento, inventário técnico, instalação, treinamento, armazenamento, registro histórico, transferência, uso, intervenção técnica, que está a manutenção envolvida, desativação e descarte e eventos adversos. Preocupando-se com a rastreabilidade dessas informações, a eficácia, a eficiência, a qualidade do serviço, a segurança dos equipamentos e dos operadores e pacientes, e o desempenho de todas as nossas estruturas. Como é que a gente começa um trabalho dentro do hospital? É através do inventário técnico. Então, a primeira coisa que o engenheiro vai desenvolver dentro do hospital é o levantamento de todas as informações referentes àquelas tecnologias. Todos os dados do equipamento, suas partes e acessórios. E eu consigo, através de softwares hoje dedicados à engenharia clínica, acompanhar, usando um QR Code, uma codificação, qual seja, que eu consigo até ter ela na minha palma da minha mão, com todas as informações inerentes àquele ciclo de vida. Então, é importante que isso está acessível ao administrador, ao operador, a qualquer funcionário que trabalha dentro do hospital. O segundo ponto que a gente tem que destacar são as instalações. Todo equipamento médico necessita de uma instalação adequada, que vai desde uma tomada até uma necessidade de uma instalação mais complexa. Mas todas elas devem ser realizadas de acordo com as normas e com as recomendações do fabricante. Então, cabe à engenharia clínica acompanhar e recomendar e supervisionar qualquer instalação. E todas as instalações que são mais complexas, né, que necessitam de uma obra ou necessitam de uma instalação, por exemplo, de um tomógrafo, de uma lavanderia, uma CME, eu preciso que também o fabricante ou o fornecedor dessa instalação, ele dê a sua responsabilidade técnica. Então, é importante isso também. A engenharia ela vai acompanhar, supervisionar e fiscalizar as instalações adequadas desses equipamentos. Então, aqui um exemplo de uma tomografia, né, um tomógrafo aberto e a sala de tomografia, né, só para ilustrar. E recebemos o equipamento, inventariamos, instalamos. Qual que é o próximo passo? Eu tenho que garantir que o meu profissional da saúde esteja comprovadamente treinado no uso daquela tecnologia. Então, por que isso, gente? Tem um dado aqui que eu trouxe interessante. No final dos anos 90, a Unicamp fez um estudo só com as ordens de serviço que eram abertas no hospital da Unicamp. E ele chegou à conclusão que 60% a 80% das falhas com equipamentos médicos ocorriam devido a erro de operação ou mau uso. Então, a melhor solução para mim, como engenheiro, é treinar o meu usuário. Então, como eu vou treinar? Vou treinar através de um programa de treinamento permanente, garantindo que cada profissional da saúde esteja apto a realizar suas atividades. Então, eu tenho que pensar no conteúdo programático, eu tenho que pensar quais são os critérios que eu levei a implementar aquele treinamento, quais foram as necessidades de treinamento. Eu vou acompanhar e participar desse treinamento, avaliando o treinando, e depois, como engenheiro, eu ainda posso avaliar a eficácia desse treinamento. Será que realmente o índice de quebras diminuiu no hospital com a realização de treinamento? Eu digo que sim. Temos várias experiências desse porte, onde que mostra que ao momento que a gente implementa políticas de treinamento dentro do hospital, somente aos novos colaboradores, o índice de quebra e de mau uso cai sistematicamente dentro das nossas unidades. Então, aqui um exemplo do treinamento, até no hospital de campanha, agora na época do Covid, então, eu trouxe o treinamento sendo realizado no uso do ventilador mecânico. E a outra informação que eu tenho que guardar, gente, é o que todos os equipamentos têm que ter um prontuário eletrônico, um prontuário das informações do seu ciclo de vida. Então, nós chamamos de registro histórico, onde eu vou armazenar todas essas informações, seja de manutenção preventiva, corretiva, calibrações, treinamentos,
ata de instalação daquele equipamento, tudo isso eu chamo de registro histórico. E cada equipamento desse vai ter seu registro histórico individual, através de um código individual de equipamento e garantindo um processo que nós chamamos de rastreabilidade metrológica. A outra questão que nós temos que pensar é o acompanhamento desse uso, né? Eu já treinei, o equipamento já está funcionando, já está sendo liberado para uso, eu tenho que acompanhar o uso. Então, nós temos uma rotina de chama uma ronda interna. Então, o engenheiro técnico acompanha o uso do equipamento, passa pelos setores e avalia como é que está sendo feito o uso daquele equipamento. Dessa forma, eu consigo garantir a rastreabilidade do equipamento, consigo garantir a segurança do paciente e do operador. E isso eu só posso conseguir através do treinamento. Então, eu tenho que garantir que o profissional esteja treinado, seja o meu profissional técnico em manutenção, seja o profissional da saúde que está operando aquele equipamento. E, além disso, eu tenho que garantir que o equipamento esteja em condições adequadas de uso, uma preventiva correta e feita no cronograma adequado, numa calibração realizada com a frequência definida, e dessa forma eu consigo garantir um profissional treinado e um equipamento seguro. Aqui é um exemplo de como a gente pode melhorar isso. O usuário ele pode receber do lado do equipamento um card, que nós chamamos de card de uso seguro. Então, ele tem as orientações do manuseio. Isso, gente, é uma ideia simples e fácil de ser implementada. Isso aqui pode ser um card, pode ser um QR Code, onde eu acesso pelo meu telefone, mas o importante é que eu garanta que o usuário ele tem acesso rápido às informações de como manipular e utilizar aquele equipamento. Bom, aí chegamos naquela parte onde todo mundo acha que a engenharia tem que fazer, né? A manutenção, né? Mas a gente pode ver que é muito mais do que só manutenção. Mas o que nós chamamos de intervenção? Intervenção é a ação de inspeção, de teste, de manutenção e de calibração do equipamento. Então, cabe a cada engenharia desenvolver e implementar procedimentos de manutenção corretiva e de manutenção preventiva para cada equipamento. Então, quando a gente fala isso, o pessoal até assusta, porque a gente pode imaginar 200 tipos de equipamento no hospital. Então, eu tenho que desenvolver procedimentos para cada tipo de equipamento, ou a cada família de equipamento. E a documentação, toda essa documentação, seja de preventiva, corretiva e de calibração, vai fazer parte daquele registro histórico que eu falei mais cedo. Então, aqui um exemplo, né? O pessoal fazendo a preventiva no ventilador, também em outro hospital de campanha. Eu até busquei algumas fotos, né? Que tem a ver com Covid, né? Que tem a ver com a nossa campanha hoje de Covid. E aqui é um exemplo de como é fácil, hoje, com a tecnologia, né? Já que nós estamos falando em gestão de tecnologia, como é fácil eu fazer todos esses procedimentos só na tela do meu telefone. Então, eu consigo fazer a limpeza, manutenção e ir preenchendo a minha ordem de serviço virtual através do meu telefone. E, no final, eu até assino a ordem de serviço quando terminei de trabalhar, né, de realizar todo o procedimento de manutenção ou calibração. Bom, para finalizar, a outra questão envolvida, e que é muito importante, é a atuação do engenheiro clínico no auxílio da avaliação de eventos adversos que ocorrem dentro do hospital. Até, esse é um caso muito interessante. Hoje, o índice de notificação de eventos é muito baixo. A gente diz que a subnotificação é tão grande que o número de eventos que são notificados realmente no hospital vai de 4% a 6%. Então, é muito pouco. E quando vai falar sobre equipamento médico, é muito menor, porque não tem um engenheiro para realizar essa análise. Então, é fundamental, aí falando para as CCIHs, o pessoal da enfermagem, que é importante que a engenharia participe do núcleo de segurança do paciente. É fundamental, porque o engenheiro vai apoiar e vai analisar os eventos adversos que estão envolvendo equipamentos médicos. Cabe ao engenheiro identificar as causas e propor as ações, as barreiras necessárias para minimizar a ocorrência desse evento novamente. O que é o evento, gente? É um procedimento que produz resultados indesejados
que afetam a segurança dos pacientes, dos operadores e de outros. Tá? E, para completar a questão do evento adverso, cabe à engenharia, além de apoiar a avaliação da notificação de eventos adversos, ela também tem que buscar os alertas que são emitidos pela Anvisa ou por até órgãos internacionais. Porque, através dessa forma, eu posso orientar a equipe do hospital sobre os riscos no uso daquele equipamento. Então, o engenheiro deve monitorar os alertas emitidos por agências reguladoras relacionados aos equipamentos médicos. Portanto, para finalizar a minha parte, doutora Jaqueline, o que eu gostaria de mostrar nessa primeira discussão sobre engenharia clínica é esse triângulo aqui, que no momento que eu tenha um equipamento seguro, uma infraestrutura adequada e um usuário treinado, eu vou garantir segurança no trabalho dentro do ambiente hospitalar. E cabe à engenharia clínica atuar nesse trinômio aqui. Tá? Então, é fundamental que a gente tenha ações específicas da engenharia clínica, apoiando na operação, no uso e até no descarte do equipamento quando for necessário. E a engenharia clínica, ela tem a responsabilidade de gerenciar todos os equipamentos médicos que estão sob sua gestão. Então, é importante que a gente garanta a segurança e a rastreabilidade de todos esses equipamentos de forma segura, eficiente, com qualidade. Isso vai impactar na gestão, vai impactar na operacionalidade, vai impactar na disponibilidade de equipamentos e vai impactar na qualidade do serviço. É fundamental que o engenheiro tenha acesso a todos os equipamentos e possa realizar as manutenções adequadas e as calibrações que forem necessárias. Tá? E por isso, eu digo que é fundamental a atuação do engenheiro dentro do estabelecimento de saúde. Okay? E aí agradeço, que a questão de ter rastreabilidade, eficácia, eficiência, qualidade, segurança e desempenho nas estruturas de serviços e equipamentos. Agradeço aí a oportunidade e fico aberto às perguntas. Ricardo, eu vou quebrar o protocolo que eu fiz, mas é uma necessidade, assim, até foi uma pergunta que está aqui no chat, que eu esqueci de falar para vocês quando houve a preparação do material, mas eu vou fazer agora, porque a gente não é essa rotina de fazer pergunta, não temos, porque o tempo é muito curto. No momento de pandemia, com a demanda tão alta, com a necessidade da assistência, assim, com esse número grande, de pessoas precisando ser atendidas ao mesmo tempo, fica difícil, muito difícil para os profissionais cumprirem com todos os protocolos. O que você fala sobre isso na pandemia? Sobre essa questão de cumprir todos os protocolos, cumprir com todos os procedimentos, cumprir com tudo que está escrito no manual do fabricante, no momento que a gente sabe que está tão difícil. É uma pergunta que está no chat que eu esqueci, mas eu já tinha essa fala também, eu pensei, não, vou perguntar agora e... Eu falo, assim, até eu comentei isso com a senhora mais cedo, no momento da pandemia, a minha equipe de engenharia, no outro dia, estava toda dentro da sede com medo. E isso foi identificado na hora, a gente criou um comitê de gestão de risco, identificamos quais eram as questões que precisavam ser, naquele momento, a gente já tomar uma decisão. O primeiro momento foi avaliar quais são todos os nossos técnicos e engenheiros estavam paramentados da forma correta para enfrentar o Covid e o que era necessário para atuar. Ao mesmo tempo, identificamos que algumas ações deveriam ser postergadas em relação a outras para que a gente pudesse ter segurança de trabalho. Em paralelo, a gente identificou, criamos um fluxo de trabalho, fluxo de atendimento ao trabalhador que tivesse algum risco de estar sendo contaminado. Então, como é que é o protocolo no momento que eu tenho sintoma ou posso estar com algum sintoma em relação ao Covid. Então,
e também entendemos que a orientação era fundamental. No momento que a gente conseguia orientar o nosso trabalhador da forma que ele deveria agir, né, a gente conseguia ter mais segurança. E eu vou dizer bem claro, a partir desse momento, a nossa equipe trabalhou de forma tranquila, nós tivemos poucos casos, ainda fizemos as testagens necessárias quando fosse, né? E a nossa equipe trabalhou, o índice de contaminação foi baixíssimo, então, e a gente conseguiu cumprir com todas as manutenções e calibrações que eram necessárias. Lógico que em alguns momentos houve algumas reduções de manutenção, né, em função, né, de uma UTI do Covid, era mais difícil a gente realizar a manutenção naquele momento, né, mas tivemos como trabalhar esse cronograma para que isso não houvesse comprometimento na qualidade e na segurança dos equipamentos. E, por último, nós conseguimos ainda resgatar até equipamentos que estavam sendo desativados para que fossem reutilizados, né, durante a rotina. E para fechar, nos voluntariamos com o Senai para que apoiasse a rede Senai, aí, que foi um movimento nacional da engenharia clínica, para que a gente pudesse consertar ventiladores de forma voluntária. Então, só aqui em Goiás, nós consertamos mais de 130 ventiladores que foram devolvidos para as unidades de saúde. Então, a nossa parte foi até calibrar esses ventiladores de forma voluntária. Tá? Então, eu digo assim, num primeiro momento ela assustou um pouco, né? Mas a gente conseguiu entender como a gente devia agir e fizemos todas as ações necessárias para manter o trabalho de forma correta e programada. Eu acho que, tem tudo a ver com organização, com planejamento, com profissionais, né, dentro das instituições, para dar atenção especial, porque esperar esse comportamento dos trabalhadores da linha de frente, né, doutor Raimundo, é impossível. Impossível. É por isso que não existe milagre, né, doutor Ricardo? Existe planejamento, organização e eu reitero, valorização profissional de todos esses especialistas, né, que sem eles, a falta deles compromete absurdamente a organização do trabalho, causa muito estresse ocupacional, gera muito problema na linha de frente em todos os setores. Vamos falar de outra área agora, que também temos muita pergunta, muito questionamento e há uma série de necessidades também, engenharia elétrica. Vou passar agora para o Arthur Pinheiro Magalhães, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, também atua em hospitais, né? Seja bem-vindo, Arthur. A fala é sua. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Jaqueline, eu te agradeço mais uma vez. A gente está participando aí, podendo somar aí junto com outros colegas aí, profissionais da área. O Ricardo aí é colega nosso também na parte elétrica aí, né, Ricardo? E aí a gente está aqui também para tentar somar, né, esforços aí para fomentar vocês de informações, para ficar o que a gente puder ajudar, para facilitar, né, o entendimento da parte elétrica dentro do hospital, vocês entenderem um pouco o famoso prontuário de instalações elétricas, né, que às vezes até poucos profissionais da própria área às vezes sabem o que é. Então, assim, a gente tem que tentar ser prático, né? Eu vou tentar ser prático aqui para a gente tentar otimizar o tempo, porque o tempo é curto aí, né, Jaqueline? Bom, aqui a gente está até usando, né, Jaqueline, aquela tela da capacitação multidisciplinar, que a gente já participa aí junto com a Jaqueline. Eu vou tentar abordar alguns pontos aqui, tá? A parte normativa, eu tenho que citar isso para vocês entenderem, né, quais são essas normativas que impactam na parte elétrica hospitalar. E vou tentar expor a parte do prontuário para vocês de uma forma mais clara, né, como vocês conseguiriam atender essa necessidade do prontuário dentro da própria NR10, né, que ela exige isso,
e dentro de outras normas novas também que eu vou apresentar para vocês. E essa parte de distribuição do sistema elétrico hospitalar, que eu também vou citar com vocês, mas não hoje, o nosso tempo é curto, aqui entra toda aquela parte de distribuição, de infraestrutura. Então, a parte hospitalar, não adianta, igual o doutor Ricardo falou, não adianta só o equipamento. A gente precisa que uma infraestrutura seja eficiente, né, segura, para estar alimentando esses equipamentos, que atrás desse equipamento tem exatamente o nosso principal foco, né, que é o nosso paciente. Né? Então, essa parte de infraestrutura eu vou colocar na próxima apresentação para vocês. Bom, o que a gente... o que é o coração, né, de toda essa parte elétrica, né? Eu acho que todos os estabelecimentos de assistência à saúde, eles só começam a ter um bom funcionamento e um bom atendimento ao paciente através de um projeto bem feito. Então, tem muita coisa que tem que vir lá da origem, né? Então, através de um profissional, né, profissional da área, parte de engenheiro eletricista especificamente, esse profissional ele tem que ser munido de experiência, né, para ter, à luz das normas, uma execução de um projeto hospitalar eficiente. A gente fala projeto, mas a gente pode falar aqui uma ampliação, uma manutenção, uma instalação de um equipamento, de uma ressonância, da tomografia, né, de uma UTI, de um centro cirúrgico. Então, aqui, essa base aqui, ela é mínima. Né? Então, você não vai colocar um profissional que não tem uma certa experiência em determinado setor para fazer uma instalação de uma coisa que você não tem a certeza que aquilo ali vai sair da forma segura. Né? Então, assim, Arthur? Acho que a conexão do Arthur deu uma travada. Eu vou avisá-lo aqui no particular. Tá, avisa ele aí. Enquanto ele não retorna... Arthur, sua conexão acho que deu uma travada. Se você puder retornar em uns 30 segundos o que você estava falando. Tá ouvindo? Agora sim. Tá, desculpa, eu vou falar um pouco mais devagar, que aí eu acho que vai ser mais fácil. A nossa norma de instalações elétricas de baixa tensão, a 14039, ela está ligada muito a hospitais de médio e grande porte. Por quê? Porque dentro desses hospitais existe a cabine de média tensão, existe uma subestação, uma entrada de energia, e esse item é um item esquecido na maioria dos hospitais. Né? Isso aqui ele só é lembrado em uma tragédia e uma coisa muito grave. Então, é uma normazinha que a gente tem que tomar um cuidado com ela e relembrar ela. Né? A famosa NR10, que é o que eu vou tentar explicar um pouco para vocês. E aqui surge essa ABNT 16384. Ela é uma norma de 2020, né? Eu chamo ela da NR10 da ABNT. Né? Essa norma é uma norma interessantíssima para quem é da parte de segurança do trabalho. É uma norma que volta muito... Ela tem muito mais dados do que a própria NR10, em termos de segurança e procedimentos. Né? E eu acredito que ela, devido à questão da melhor norma, né, para a gente ter que seguir a melhor norma, é uma norma que a gente tem que estar atento a ela aí. Okay? A 13534, que ela já é exatamente específica para estabelecimento assistenciais da saúde, né? Então ela é uma norma de instalações elétricas mais específica para hospitais e estabelecimentos. A 5419, que é a que todo mundo lembra dela no final do ano, quando o Corpo Bombeiro pede a famosa RT de SPDA. Né? E aí, infelizmente, a gente tem um mercado de RTs e não tem laudos e realmente análises desse sistema de proteção atmosférica. Né? E a gente, às vezes, não dá valor a isso. Né? Às vezes, a gente tem que ter um pouco de conhecimento técnico na parte que um surto eletromagnético da parte de descarga atmosférica, ela causa um dano tremendo na parte hospitalar, na parte de equipamentos sensíveis, né, na parte de uma UTI, de um centro cirúrgico. Né? E mais para frente a gente vai falar um pouquinho também a parte de médica, não sei se eu vou conseguir falar muita coisa, vou tentar aqui. Então, assim, o que é mais importante para a gente? O mais importante dentro de todas essas normatizações não é o decoreba da norma, não é nada disso. A gente tem uma segurança com o paciente.
esse cara aqui é o mais importante de tudo isso que nós estamos falando hoje. Ele é o essencial, né? E para a gente ter esse nível de segurança, um nível de cuidado com esse paciente, a gente tem que ter uma infraestrutura elétrica muito bem definida, né? E as instalações elétricas, quem é da área aí, a gente sabe, a gente infelizmente, a gente é esquecido. É uma coisa tanto no dia a dia, que a gente acostuma tanto com essa presença dessa energia, que só dá valor quando? Quando ela falta, quando a gente tem um problema mais grave, né? E esses problemas, na parte hospitalar, eles se potencializam por quê? Qual que é a capacidade de um paciente reagir dentro de uma falta de energia elétrica? Nenhuma. Ele está numa maca, ou ele está debilitado, então ele não tem possibilidade nenhuma de fazer nada. A parte das funções vitais dele, em alguns casos, a maioria dos casos, já foram substituídos por um equipamento eletromédico. Então, esse cara ali já está pregado no respirador, né? Então, ele já tem outros equipamentos que já estão sendo substituídos. Então, a falta de energia desses equipamentos é praticamente a sentença de morte do paciente. Claro que dentro da parte de engenharia clínica, aí, que o Dr. Ricardo falou, esses equipamentos eles já têm uma certa previsão de baterias, né, de suprimento emergencial, mas isso é limitado também. Então, a gente tem que prever a infraestrutura anterior, né, ou seja, a alimentação normal da elétrica, provida de geradores, né, em alguns casos no breaks, né, caso de UTIs, e atrás, depois de tudo isso, ainda vem a segurança do próprio equipamento, né. A parte de risco de incêndio que eu coloquei aqui é importante, interessante, porque assim, com a Covid, o que mais aumentou o consumo de todo mundo? Álcool 70. Os hospitais, os próprios usuários que estão ali. Então, a gente tem um componente, né, de alta inflamabilidade, que isso aí é armazenado onde? Né? Então, dentro dos hospitais, a gente tem que tomar um alerta aqui, eu deixo esse alerta a quem está na segurança do trabalho aí, que está vendo, sobre esse armazenamento, né? Onde você está guardando isso? Hoje a gente sabe que os hospitais estão passando por dificuldades, né, em termos de espaço físico, e às vezes você pega ali, vou criar uma sala aqui para armazenar um produto químico de limpeza, não, esse aqui vai virar depósito agora. E aquilo ali, às vezes, você está colocando um armazenamento do lado de uma subestação, do lado de um gerador, ou do lado de um quadro elétrico, né? Então, essa questão é muito importante para vocês entenderem um pouco da parte de segurança, né? Quando eu estava falando da parte da infraestrutura, porque toda essa parte do paciente é extremamente importante. Então, por exemplo, as interferências eletromagnéticas de uma descarga atmosférica expõem o paciente a risco, né? Por causa dos equipamentos. Quando uma cirurgia, você começa ela, você não pode parar ela do nada. Peraí, ô Zé, faltou energia aqui, desce lá e liga o gerador para mim, enquanto eu termino aqui, o fulano aqui segura a onda. Não tem como, né? Então a gente tem que ter uma segurança elétrica disso, que está por trás dos equipamentos, né? E do próprio profissional. E o desgaste psicológico do profissional, no caso de uma falta de energia, uma falta de infraestrutura, é muito grande. Então, assim, imagina você estar ali querendo salvar uma vida, precisar daquilo ali, e você não tem as ferramentas para aquilo. E às vezes sofrer uma pane elétrica de um problema no equipamento ou na parte de distribuição que você não tem o conhecimento para agir. O seu papel ali como médico é tentar fazer o seu procedimento, é medicar, é acompanhar, né, monitorar, e naquele momento ali você está com as mãos atadas, né? Então, assim, como é que a gente previne tudo isso? A gente previne tudo isso com procedimentos, né? Com antecipações. A gente tem que se antecipar. A gente não pode ser reativo, né? Eu falo que na própria engenharia de segurança a gente descobre um acidente, né? Depois que ele acontece, não, agora eu vou tomar essa medida de proteção porque isso aqui aconteceu. Então, infelizmente, a gente tem uma certa um caminho mais ou menos para essa parte reativa, né? Mas não é o objetivo. O objetivo é a gente estar sempre proativo, né? Então, assim, o que é o famoso prontuário de instalações elétricas? O que é? Eu coloquei algumas coisas aqui sobre até definição do que é um prontuário. Ele é um agrupamento de documentos, né? É uma série, é uma coleta de dados de tudo isso.
Então, ele tem que ter uma estruturação, né? Uma estruturação do sistema de gestão de segurança elétrica, que defina metas, organiza as informações, aponte os riscos e as medidas de controle, né? Eu vou colocar aqui uma sugestão para vocês fazerem um prontuário de instalações elétricas, né? Isso aqui, ele está ligado diretamente ao que a NR10 fala hoje, né? Eu coloquei aqui embaixo a 16384. Nessa opção que eu estou colocando, não está englobando toda essa norma. E aqui é importantíssimo, porque tudo que se soma para a segurança, a gente tem que levar em consideração. A gente é acostumado a fazer o básico, né? Só o básico do básico. Então, dentro do básico, a gente tem que ter o prontuário. O que é o prontuário de instalações elétricas? Seria uma série de documentos, é um conjunto de documentos, é a vida da instalação elétrica. Eu encaro o prontuário como paciente. Imagine que, a partir de agora, o seu paciente é as instalações elétricas do seu hospital. Então, assim, o que você tem desse paciente? Existe algum diagnóstico, algum laudo elétrico desse paciente? Você sabe como está esse paciente internamente? Né? Então, o que é essas documentações, os laudos elétricos, que é o primeiro item do prontuário que eu estou colocando? São ensaios, são termografias, análise de óleo de transformadores, teste de isolação, e uma análise de documentações que é elaborada por um profissional de eletricista para te falar assim, olha, você está doente, você está com isso, com isso e com isso de problema, certo? Então, você já tem um diagnóstico, né? A partir desse diagnóstico, você vai fazer o quê? Um tratamento, né? Então, assim, dentro da parte do prontuário, a gente tem não só a parte de infraestrutura das instalações elétricas, mas a parte de segurança dessas instalações elétricas. Então, essa segurança das instalações elétricas, elas estão ligadas diretamente à NR10. Né? Então, a gente tem que pegar a NR10, aplicar toda essa parte da NR10 dentro das instalações elétricas, níveis de segurança, de isolação, de acesso, da vida útil de quadros elétricos, equipamentos, fiações, né? Transformadores, proteções, né? E dentro disso, você vai aplicando isso através de relatórios, né? E você vai ter, dentro desse serviço que você for executando dentro do hospital, você tem que ter um histórico disso. Né? Então, por exemplo, igual o doutor falou, o Ricardo falou, olha, cadê a RT? Né? A gente fala assim, pô, não, mas eu vou contratar o fulano ali, que é mais barato, ele trabalha aqui na cidade há muitos anos, quem tiver com o nome José presente, não se... Né? Vou chamar o cara aqui de Zezinho da Escada, mas não tem nada a ver com o José, tá? Não é preconceito com ninguém aí. Mas o Zezinho da Escada, ele é o cara que estraga uma infraestrutura elétrica ao longo dos anos. Ele é o cara barato, ele é o cara que vai resolver na hora, é o cara que vai consertar sua tomadinha ali, mas na hora que você está ligando naquela tomadinha, você está ligando um respirador. Né? Então, assim, pô, o Zé matou o Tião, que estava pregado no respirador, porque naquele momento ali ele ligou um equipamento numa tomada totalmente ineficaz, ou inverteu a polaridade, e fez alguma coisa errada. Então, essa parte do profissionalismo na parte elétrica, a gente às vezes não dá valor, mas ele causa consequências gravíssimas aí para dentro do hospital. E ele às vezes é instantâneo, às vezes não. Às vezes é um câncer. Ele vai devagarzinho, lentamente, aos poucos. Quando você depara com a realidade daquele ambiente hospitalar, ele está no nível de contaminação de serviços mal feitos, de infraestrutura precária, você não tem outro caminho, a não ser se derrubar e fazer de novo. Né? Então, o profissionalismo ele é extremamente importante na parte elétrica, porque a parte elétrica ela é invisível. Né? Você ligou, funcionou. A luz acendeu, não importa como o eletricista fez para acender, não, pelo contrário, você tem que entender o que ele está fazendo, se ele fez certo e quem fez. Se aquele profissional que fez lá é um profissional habilitado, se aquela empresa que prestou aquele serviço no hospital tem uma nota fiscal, se aquela empresa tem registro no CREA, se aquele profissional que assinou aquele serviço de manutenção tem ART. Então, assim, esse é o profissionalismo. Porque a partir do momento que esse profissional ele é culpado criminalmente por um dano ao hospital ou a morte de várias pessoas, a cultura vai mudando aos poucos. Né?
Então, voltando um pouco aqui ao prontuário, é uma série de documentos. Então, esses conjuntos de documentos que a gente está falando, tanto da parte de NR10, do laudo do SPDA, aqui, que eu falei no começo, né, que todo mundo pensa muito na ART, né, e esquece, às vezes, realmente o que é o laudo. O laudo, ele é um documento onde aquele profissional ele tem que medir a continuidade desse aterramento, ele tem que testar a eficácia desse aterramento. É lógico, tem a parte visual, mas ele tem uma norma a seguir. Então, dentro dessa norma, ele tem que medir resistência, ele tem que pegar a continuidade, ele tem que confirmar através de um RT, que você precisa mostrar para o Corpo de Bombeiros, que aquele sistema seu está funcionando, que ele está seguro, né? Então, não é apenas um papel que você vai enfiar lá no Corpo de Bombeiro para conseguir o seu atestado de conformidade. A gente tem que matar essa cultura documental, a gente tem que entender que esses documentos não são burocráticos, eles são um prontuário do seu paciente, ele faz parte da documentação do seu paciente. Então, quando você prescreve um remédio para o paciente, ali existe uma receita, então existe um diagnóstico. Então, a gente tem que encarar isso com um pouco mais de profissionalismo na parte elétrica para a gente evitar, né, todos os danos que a gente já vê de acidentes em hospitais, de incêndios, né, que a gente já presenciou nos últimos 2 anos aí, que veio se somando, né. Continuando, o quarto item da parte do prontuário, que eu sempre acho interessante, é o estudo das proteções. O que é o estudo das proteções? Além de você ter um diagrama unifilar, que lá que a própria NR10 solicita, que tenha nível de tensão, né, todos aqueles requisitos da NR10, esse estudo da proteção, ele tem que falar o seguinte, olha, a minha proteção hoje, elétrica, ela é eficaz. Por quê? Porque foi feito um estudo de seletividade, um estudo de nível de curto-circuito, para aqueles equipamentos que estão ali atuarem de forma seletiva a não... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem simples, né? Você está ali, você põe uma tomada num corredor, né? E aí, do lado daquela tomada, tem um centro cirúrgico. Aí o Zé foi lá e puxou aquela tomadinha do lugar mais fácil que tinha de puxar. E ele puxou da onde? Ele puxou da estação cirúrgica. E fez um jumpzinho e ligou lá. E aí, a dona Maria está lá, lavando o piso, falou, vou passar a enceradeira. E a enceradeira dela, por falta de manutenção e outros, né, acontecimentos, liga aquela enceradeira exatamente no momento de uma cirurgia cardíaca gravíssima. Então, assim, aquela pessoa vai ter um sofrimento psicológico gigantesco por falta de informação, vai, né, vamos falar assim, vai contribuir para a morte de um paciente inocentemente, mas por quê? Quem que é o culpado real dessa morte? É a mulher da lavadeira? É o eletricista? Não, não é o eletricista. É o gestor. É quem contratou esse cara. Quem chamou? Por que chamou? De onde veio isso aí? Então, a engenharia elétrica, junto com a engenharia clínica, atrás de toda essa parte que a gente fala de equipamento, existe uma carga de responsabilidade muito grande sobre isso, né? Então, assim, a equipe de manutenção de tudo isso, de toda essa parte do prontuário, ela tem que ser uma equipe treinada para isso. Então, o treinamento dessa equipe, ela é minimamente necessária. Então, aquele eletricista que está dentro do hospital, ele não é um eletricista comum. Ele não pode ser o cara que trabalhou só com galpão, ele não é aquele eletricista que só faz casinha popular da Caixa Econômica, ele não é aquele eletricista que é amigo do Zé do Tião, que o fulano faz, fulano é bom de serviço, traz ele para cá. Então, esse cara tem que ser um cara que tem um mínimo de conhecimento técnico, é um cara que tem que ter tido um treinamento específico, e ele, quando ele entra dentro do hospital, o engenheiro eletricista que trabalha no hospital, ele tem que capacitar esse profissional. Não só, a NR10 exige a capacitação desse profissional, porque cada instalação é específica. Então, a gente trabalha com industrial, com hospitalar, com fotovoltaica, então cada grupo de profissionais desses tem um treinamento específico. Então, quando um cara desse vai fazer a ligação de uma tomadinha no corredor, ele já vai pensar 2, 10, 15 vezes antes de fazer uma ligação clandestina ou de um lugar mais fácil. Então, ele vai pensar, ele já vai ter um treinamento básico, que aquele cara ali vai falar, pô, eu tenho que puxar esse negócio no lugar seguro. Então, ele tem que analisar um projeto existente, tem que analisar onde ele vai pôr aquela tomada, e nessa ampliação, né, por leitos, ampliação por equipamentos,
A gente sabe que uma sala que hoje não era apta para aquilo, você puxou uma extensão, foi jogando extensão no piso, ligando equipamento e fazendo isso de uma necessidade instantânea por causa da pandemia. Mas espera aí, a gente tem que parar um pouquinho, respira e fala assim, espera aí, onde eu estou ligando isso? Eu tenho segurança para isso? Né? Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado, né, que acaba toda essa responsabilidade caindo sobre uma equipe de manutenção. E, geralmente, essa equipe, né, em muitos casos, não tem um treinamento que deveria ter, né, para suprir ou ficar atento a essas necessidades. A parte de periculosidade, que é um outro sexto item do prontuário que eu acho interessante vocês analisarem, que é a parte de programa de gerenciamento de risco. O que é isso? Esse profissional lá da manutenção e os envolvidos na parte hospitalar, eles têm que entender o que ele tem de risco elétrico dentro do hospital. Aonde ele pode entrar, aonde ele tem zona livre, onde ele tem zona controlada, né? Onde aquele profissional que só pode entrar ali tem seu eletricista homologado. Então, assim, existe uma série de requisitos para esse profissional e para os envolvidos, né, poder entender até onde ele corre risco. Né? E esse laudo da periculosidade que eu coloco aqui, ele não é um laudo muito burocrático, ele é um laudo conclusivo de um engenheiro de segurança do trabalho, especialista em engenharia de eletricista, especialista em segurança do trabalho, que vai falar assim, olha, o mapa do hospital é esse, né? Já tem alguns mapas de gerenciamento de risco convencionais, mas entra um pouco na elétrica. Aqui é zona livre, aqui é zona controlada, aqui você não pode entrar, aqui você pode, esse quadro elétrico aqui está próximo de um local. Então, assim, ele é uma interação, né, do profissional de eletricista com outros profissionais, né, com o cara da hidráulica, da mecânica. Então, quando a gente entra com, você fala, tem uma demanda lá de eu colocar 10 leitos de urgência nesse hospital, então, assim, aonde eu vou colocar isso? Quais são os riscos? Eu vou colocar isso próximo de onde? Né? Então, a gente tem que ter toda essa análise aí. E aqui foi um item interessante que o doutor Ricardo até falou, que é exatamente o histórico de intervenções e manutenção dos equipamentos. Então, esse documento, ele está na NR10, tem que colocar? Por quê? Não. Isso aqui, apesar de ser individual por equipamento, você saber a vida útil daquele equipamento, imagina um carro na concessionária. Você compra o carro, aí você troca óleo, faz a primeira revisão, a segunda, a terceira, a quarta, trocou a embreagem, trocou não sei o quê. Quando você vai ver aquele equipamento, você tem a vida útil dele inteira, né? E com esse histórico de vida útil, você vai avaliar. Fala assim, pô, esse cara aqui não está dando mais não. Ele já está na hora de eu substituir, porque ele vai me deixar na mão. Então, assim, dentro desses conceitos, né, do histórico, a gente está falando tanto do histórico de equipamentos, quanto do histórico de infraestrutura. Então, quando a gente fala de uma instalação nova, ela nasce lá atrás do que eu falei. É um projeto bem feito, com um profissional experiente, na luz das normas, e a execução. Tudo beleza. Então, ali já tem que entrar o IT médico, já tem que entrar outras coisas. Quando você tem uma instalação existente, o que você precisa? Você precisa de um profissional que vá ter experiência para isso, que vá fazer o diagnóstico do seu paciente. Ah, mas Arthur, vou gastar dinheiro demais, vou fazer tudo de uma vez. Não, aí esse profissional vai fazer o programa de gerenciamento de risco, e dentro desse programa de gerenciamento de risco, ele vai colocar as prioridades, níveis de prioridades para o gestor, e vai falar, olha, isso aqui vai pegar fogo. Ah, não vai não, vai pegar fogo. Aí, se não acreditar, às vezes a gente já tem notícias aí que já aconteceram. Então, é possível, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, é possível. E o mais importante, dentro de uma instalação elétrica, é o plano de emergência. O que é o plano de emergência que eu estou colocando aqui para vocês entenderem? Eu vou dar um exemplo de hospitais grandes que existem. Entrada em cabine primária, proteção em média tensão, transformador, painéis gerais de baixa tensão, quadros de emergência, grupo gerador, quadro de transferência e quadros secundários. É um complexo isso. Não é o medidorzinho trifásico que está ali entrando no disjuntor e vai para o quadro de distribuição dentro de uma clínicazinha pequena. Esse plano de emergência tem que ser elaborado por um profissional eletricista, de preferência de segurança ou não. Por quê? Porque, assim, em um incêndio, numa catástrofe, existe o quê? Existe o plano de emergência.
evacuação, né? Todo aquele processo. Mas existe o processo da intervenção elétrica dentro do hospital. Onde eu vou desligar? Como eu vou desligar? O que eu posso desligar instantaneamente? Em hospitais muito grandes, que tem várias alas, se eu tenho um incêndio no almoxerifado, eu não vou chegar na subestação primária e desligar o disjuntor geral. Porque eu vou matar gente na UTI, eu vou dar um caos no centro cirúrgico, em outros ambientes que não tem nada a ver com aquilo. Então, é dentro desse plano de emergência que tem que ser elaborado, que existe todo um passo a passo a ser seguido. Esse passo a passo, ele tem que ser alinhado com o corpo de bombeiro local, né? Porque essa instalação ela é uma instalação especial. E esse plano ele tem que ser discutido a 4 mãos, 5 mãos, né? Por quê? Porque entra dentro desse plano não só o engenheiro eletricista, né? Os profissionais de saúde, né? A gente teve o exemplo de Badim, né? Que foi um exemplo bem ruim aí. Teve outros aí que a gente vai tentar falar em outra apresentação. Mas a gente tem que ter a parte desse plano muito bem definido e testado, né? Esse plano tem que ser testado. Não é só papel, tá? A gente não tem aqui... O meu objetivo aqui não é enfiar papel em vocês, né? A gente tem o objetivo aqui é que vocês entendam que a instalação elétrica ela tem que ser encarada como um ser vivo. Ela tem que ter um diagnóstico e tem que ter um tratamento. E ela tem que ser confiável, porque dela é que parte todos os outros equipamentos que vão dar sustentação a tudo que a gente precisa. Então, assim, ela é extremamente essencial, né? Aqui eu vou falar um pouquinho, o Ricardo já começou a falar um pouquinho também, sobre a questão das manutenções. A manutenção, eu sempre falo que ela está muito ligada ao acidente de trabalho. Por quê? A manutenção corretiva, ela é uma manutenção reativa. Você espera uma falha para ela acontecer, para você corrigir. E o acidente de trabalho, não hoje, né, mas há muitos anos atrás, ele era mais assim. Então, vamos esperar um acidente acontecer para depois eu ver que medidas de proteção que eu posso ter em cima daquele paciente para me tomar as medidas cabíveis. Ah, fulano caiu da escada, né? Então, peraí, tá, agora eu tenho que amarrar a escada. Ah, fulano caiu do elevador, do força elevador. Não, tá, agora eu tenho que colocar uma barreira de proteção aqui, um EPC, para a escada não cair mais. Então, a manutenção corretiva, ela é a pior das manutenções. É a manutenção reativa. A gente tem a preventiva, né, que ela está ligada a uma curva de tempo médio, né, você fala, vou fazer de tanto 6 em 6 meses, 4 em 4 meses, e tem a preditiva. A preditiva ela é monitoramento, né, então eu sempre falo, quando você tem um prontuário, que é aquele equipamento específico, tem um histórico, ele tem um passo a passo da manutenção, e você seguiu aquilo ali à risca. Então, você tem uma confiança daquele equipamento. Se você tem um equipamento que está ali jogado há muitos anos, e ele dá qual que é o risco dele dar problema? Altíssimo. Eu vou falar depois, na outra apresentação, que é sobre geradores, né? Gerador é um carro, né? Se você compra um gerador para o hospital e você larga ele lá, no dia que você precisar dele, ele não funciona, né? Então, é pior que filho. A gente tem que estar sempre ali, cuidando e dando atenção. Então, as manutenções preventivas e as preditivas dentro do ambiente hospitalar, ela tem que ser levada a sério, ela tem que ser levada à risca, ela tem que estar dentro de um plano de ação, né? Ela tem que ser testada, ela tem que estar dentro de relatórios, tem que estar dentro do custo do gestor. O gestor tem que prever custo disso. Ah, mas eu não sei quanto eu vou gastar, não, aí qual que é o problema, né? Você vai fazer uma manutenção sem o quê? Profissionalismo. Então, a gestão com profissionais. Você não vai mandar o respirador para o Zezinho lá abrir, meter a chave de fenda e arrumar lá, queimou um fuzil. Ô Zé, troca o fuzil aí do respirador para mim que queimou. Então, aquele equipamento, ele requer o quê? Um profissional para cuidar daquilo. Da mesma forma, a gente está falando de transformadores, de geradores, de quadros elétricos, de vários outros componentes dentro da instalação. Então, sempre a gente volta ao profissional. O profissionalismo na parte elétrica, ele é o coração, né, e a salvação de todos os problemas aí. Beleza? Bom, eu queria, né, entrar um pouco aí dentro da parte de distribuição. Aqui eu ia falar um pouco da parte de subestações, da parte de geradores, né, quadro de distribuição, ou seja, toda aquela infraestrutura que o Ricardo citou, que é essencial para a gente ter os equipamentos em perfeito funcionamento, né, e ter o paciente, né,
sendo tratado de forma segura, com equipamento seguro, e com profissionais dentro de um nível de satisfação do trabalho dele. Mas como o nosso tempo é curto, né, eu vou deixar isso aqui para a próxima apresentação, tá bom? Jaqueline, obrigado, né, eu fui meio rápido aí, passando meio por cima de tudo aí, mas eu espero que eu tenha passado um pouco aí da conhecimento que a gente tem aí da parte elétrica para vocês. Eu queria muito que ficasse a visão da parte elétrica como um paciente. Ele é um paciente, tá? Ele é, se brincar, o maior dos pacientes dentro de um hospital aí, que a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Gente, obrigado. Arthur, muito obrigada. Como sempre, uma fala clara, né? Realmente o tempo é muito curto para falar sobre tudo, né? As nossas capacitações, Ricardo, só para você ter noção, elas demandam uma semana. A gente fica por conta para tratar de uma série de temas. Tenho certeza que você vai gostar muito de participar dessa iniciativa conosco também. Eu já vou passar a palavra para a Larice. Eu quero que saibam que a Larice, ela foi colocada, a última fala, digamos assim, que eu não dou ponto sem nó, né? Ela está por último, por uma questão estratégica. Tudo que falaremos aqui de farmácia hospitalar depende desses conhecimentos que foram tratados aqui pelo Dr. Ricardo e pelo Dr. Arthur, né? Então, vou passar a palavra para você, Larice, mas tenham em mente que todos esses conhecimentos anteriores, esses profissionais que antecedem o exercício profissional do farmacêutico, esses conceitos todos, lembrem dele na fala dela, e depois a gente conversa mais um pouquinho. A doutora Larice Marques de Andrade, farmacêutica, coordenadora da farmácia do Hospital Anis Rassi, membro do Grupo de Trabalho em Farmácia Hospitalar do Conselho Regional de Farmácia, CRF, um grande parceiro nosso sempre. Obrigada, viu, Lorena? Doutora Larice, a fala é sua. Olá, boa noite a todos. Eu sou Larice, farmacêutica hospitalar. Trabalho no Hospital Anis Rassi há 12 anos. Sou membro do Grupo Técnico de Farmácia Hospitalar do CRF e membro, não poderia deixar de falar, membro do Núcleo de Segurança do Paciente. O Dr. Ricardo falou um pouco sobre eventos e realmente a gente precisa falar sobre o núcleo, até mesmo mostrando o trabalhador como uma segunda vítima. Bom, eu trago o conceito dado pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, que fala que a farmácia hospitalar é uma unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida por um farmacêutico, ligada a uma direção hospitalar integrada aos demais unidades administrativas e de assistência ao paciente. Essa unidade, o meu setor, farmácia, ela é guiada por embasamentos técnicos, científicos e legal. NR32, todo mundo sabe. Bom, aqui eu citei as mais comuns. Dentro da farmácia hospitalar, eu preciso estar regida também da portaria 344, onde a gente fala dos medicamentos controlados, né? A RDC 7, dos registros mínimos de funcionamento para uma unidade de terapia intensiva. Hoje em dia fala-se muito, graças a Deus, da farmácia clínica, e é uma obrigatoriedade. A RDC 49, onde a gente fala sobre o rastreamento de medicamento, o doutor Ricardo falou sobre rastreabilidade do material dele, e a gente também fala do rastreamento de medicamentos, que também aborda, que ajuda muito na farmacovigilância, ajuda muito a parte da rastreabilidade, principalmente a assistência ao paciente, e se eu falo da assistência ao paciente, com certeza eu falo da assistência ao trabalhador. RDC 36, da ação da segurança do paciente, onde eu trago a menção da segunda vítima também ao trabalhador. Regulamento técnico sobre boas práticas, aí tem vários que falam sobre boas práticas. Tem o RDC 549 também, a 222, que fala sobre boas práticas, e a 63. Bom, a farmácia tem um dono do processo.
A doutora Thaisa falou que estava muito feliz porque alguns profissionais que muitas vezes em alguns tem um farmacêutico e muitas vezes o dono do processo ele não entra nessa cadeia. Eu trago o farmacêutico como dono do processo da cadeia medicamentosa. É exatamente isso que a gente vai falar agora, sobre a cadeia medicamentosa que implica na assistência. Eu vou falar sobre a qualificação, aquisição, recebimento, armazenamento, e semana que vem a gente vai falar sobre a parte da clínica. Bom, a qualificação do fornecedor é importantíssimo. Esse processo onde a gente passa, que eu trago as boas práticas para dentro do hospital. Por quê? Eu recebo, eu distribuo, eu atendo. Eu preciso, de tempos em tempos, fazer visita em loco. Isso é um papel do responsável técnico. Essa qualificação, geralmente, ela é uma visita em loco. Lá a gente procura ver as boas práticas em cima de estrutura física, vistoria de veículos, controle de temperatura, os POPs, treinamentos, documentação, rotinas de limpeza, sim. E isso gera um resultado. A qualificação do fornecedor gera um resultado. Eu qualifico ele, eu qualifico com sugestões de melhorias ou eu não qualifico. Sempre dando feedbacks naquilo que é a estrutura que precisa ser alinhada. Da segunda parte é a aquisição. Agora eu vou parar, me dar mais atenção nesse momento, porque a aquisição, ela veio agora muito mais à tona nesse momento. Meu diretor técnico fala assim, a pandemia nos mostrou aonde nós éramos fracos e aonde a gente precisa melhorar e evidenciou, só evidenciou quem era bom e quem não era muito bom. A aquisição, ela me mostra a integração, mais uma vez. As comissões, por exemplo, eu gerencio a comissão de farmacoterapia. Essa comissão, ela integra vários profissionais, vários trabalhadores, comprador, que é uma relação muito próxima, os diretores, a assistência, a aquisição, ela começa, hoje eu estava olhando, falei, nossa, diariamente nós fazemos os handles, que são os momentos diários, aquela reunião curta. A doutora Jaqueline fala muito assim, Larissa, evidencia que muitas vezes a gente consegue fazer boas práticas sem grandes investimentos. E realmente tem quase 2 anos que nós temos essa rotina de nos reunir, média gerência. Nesse momento, ele implica na minha aquisição, porque eu preciso saber sobre o gerenciamento de leitos, sobre a quantidade de pacientes. Hoje, por exemplo, qual a minha lotação na emergência, como a UTI está, qual é o percentual de pacientes em ventilação mecânica. Isso tudo hoje, principalmente, ele vai implicar na minha aquisição. A seleção de materiais e medicamentos, o dono do processo, o trabalhador precisa estar. Eu preciso saber sobre a lei 9787 dos genéricos. Eu preciso saber qual laboratório. Eu preciso saber sobre os resultados que a Anvisa traz, que fala sobre aquilo. Planejamento de compra já citado. Quando eu planejo, a gente sofre menos. O ano passado, eu tinha números totalmente diferentes. Nós não tínhamos uma série histórica de pandemia. Eu tinha medicamentos sedativos que rodava 300 por mês. No início da pandemia, ele saiu de 300 para 1.200, 2.000. Eu não tinha essa série histórica. Então, esse planejamento, essa integração fez muita diferença. Programação de entrega.
que já é, hoje em dia, por exemplo, a gente nunca teve problemas, grandes problemas em programação de entrega, mas hoje em dia a gente aí já tem algumas aquisições, finalizações de compra com a falha na entrega. Farmacoeconomia, o farmacêutico está totalmente integrado nesse momento. Valores, efetividade, a integração com esse resultado. Então, assim, durante alguns serviços, tanto da produção quanto da clínica, hoje em dia a gente consegue mostrar economia até mesmo nas intervenções farmacêuticas, que são, hoje em dia, o nosso case de sucesso, intervenções farmacêuticas e orientação quanto ao uso do medicamento. A doutora Jaqueline me ensinou muito em questão de me falar assim, Larissa, você entende? Porque para mim é muito básico. Eu falo, doutora, essas coisas básicas que a senhora fala, isso é uma obrigação. Ela fala, mas você entende que um local que não tem um farmacêutico, o técnico de enfermagem não vai saber fazer o medicamento? Sim, e hoje eu posso trazer, sim, que o dono do processo, ele vai fazer quebras em toda a cadeia medicamentosa. A falta do dono desse, como eu diluo, como eu administro, qual é a infusão. Então, assim, o cuidado com o trabalhador que vai administrar, ele precisa ser sensibilizado em mim como farmacêutica. Depois da aquisição, eu venho para o recebimento. Recebimento, outra parte de treinamento, porque geralmente eu tenho pessoas que vão receber, mas ela precisa saber que o medicamento ele tem que chegar íntegro, ele tem que ter uma boa validade, ele tem que estar dentro da temperatura desejada, a data da entrega, a quantidade, o valor, se existe avarias ou não. Aí eu qualifico e vejo o desempenho do fornecedor. Uma alternativa baratíssima, tá? Esse é um checklist super simples, feito um carimbo, você bate na nota fiscal e daí você consegue ver o desempenho do seu fornecedor. Também, outro momento de intervenção, daí você vai sabendo qual fornecedor você quer trabalhar ou não. Qual fornecedor, principalmente ao fim da pandemia, a gente vai ter essa separação de trabalho. Outro ponto da cadeia medicamentosa, as boas práticas, né? Boas práticas. O Arthur falou agora mesmo sobre os inflamáveis, aonde eu vou colocar. Então, se eu não tenho esse trabalhador, essa pessoa, o dono do processo, onde eu vou colocar os psicotrópicos? Eles vão ser trancados? Como eles vão ser dispensados? Antimicrobianos, qual lei? Qual o fluxo? Qual a integração com o NIRAS, a CCIH? Os medicamentos termoláveis precisam ser feitas leituras diariamente, de até 3 vezes ao dia. Termoláveis, temperatura ambiente. Eu tenho medicamentos que me exigem temperatura abaixo de 25 graus. Os medicamentos de alto custo, como nós estamos trabalhando? Qual é a parte do controle dele? Então, tem muita gente na sala e muitos farmacêuticos também sabem muito bem qual a responsabilidade que a gente tem em cima de cada um desses tipos de materiais e medicamentos e a responsabilidade de trazer as boas práticas. Medicamentos potencialmente perigosos, como eu vou armazenar e como eu vou distribuir, os semeantes e os inflamáveis. Todos têm que seguir boas práticas. Enfim, eu venho falando dos tipos de dispensação. Eu tenho, hoje em dia, a dispensação coletiva, a individualizada, a unitária, a mista. Eu trago a coletiva, lembrando principalmente das locais que não tem um trabalhador que rege e dá segurança para os outros trabalhadores. Não sei se vocês conseguem perceber essa foto do coletivo. Então, é um modelo obsoleto,
é um modelo que não dá controle nenhum ao trabalhador, tanto da farmácia, geralmente um local assim, ele não tem nem farmacêutico e não tem farmácia centralizada, tá? Com isso, eu faço uma economia de um lado, mas eu tenho um grande desperdício e levo a grandes perigos, tanto o paciente quanto o trabalhador. Não tem rastreabilidade, com certeza não tem grande desperdício e a insegurança na parte da administração dos medicamentos, porque não tem a parte da orientação da administração desse medicamento. Individualizada. Eu trago vários modelos do individualizado. A individualizada, a gente tem alguns hospitais que ainda trabalham com kit subdividido, geralmente é o kit dia, kit noite, kit para 24 horas. Esse tipo ainda de dispensação, ele demanda tempo. No hospital, nós trabalhamos muitos anos com esse tipo de dispensação, kit dia, kit noite, aquele kit de 12 horas. É um kit que demanda tempo dos trabalhadores de enfermagem e tira eles da beira do leito. E é isso que nós queremos hoje em dia, é que o trabalhador tenha a capacidade de trabalhar com mais tempo, com mais organização, e eu entendo muito que a farmácia é um setor estratégico. Há tempos atrás falava-se que a farmácia era um setor de apoio. Ainda bem que hoje já se fala que a farmácia é um setor estratégico. Sim, porque eu colaboro, eu farmacêutico, e equipe de farmácia colabora para o trabalhador de enfermagem, para o paciente, para a diretoria. A dispensação individualizada, quanto menos você dispensar por horário fracionado, melhor, porque você vai dar possibilidade de menos erro. É um sistema mais centralizado, existe atuação direta do farmacêutico, o controle do estoque financeiro é bem maior. A gente fala muitas vezes de economia, e uma economia, muitas vezes, que ela não é inteligente. Eu não tenho farmacêutico porque eu não posso pagar. Dentro do hospital, a gente economiza uma cerca de 2. Há várias outras perdas ou ajuda em algumas coisas do trabalhador. Então, o controle financeiro é maior. E, consequentemente, a segurança e a administração das medicações. Dose unitária, eu trago muito a dose unitária para manipulação. Hoje em dia, no Goiás, em Goiânia, a gente vê muito a parte da manipulação da dose unitária para os quimioterápicos, que a lei obriga que o farmacêutico faça essa manipulação. Temos, ainda é um ganho, ainda ele é pouco disseminado, mas é um controle excelente. Ele disponibiliza mais o colaborador, o trabalhador, para a beira do leito e ajuda muito. A dose mista, hoje em dia, existe muito. Nós trabalhamos ainda com a dose mista. Não vejo nenhum empecilho muito de se ter, sempre com controle. A dose mista, ela me ajuda na questão só do atendimento rápido do paciente, mas quando eu olho para material, a dose mista, ela não pode ser uma regra e em questão de grandes abastecimentos fora da farmácia. Justamente, eu trago alguns hospitais que não têm farmácia satélite, que é um projeto muito bom, a farmácia satélite, que é um projeto interno, um projeto da minha vontade para esse ano, justamente para poder
ajudar, porque deve ter vários farmacêuticos no chat e a gente é colocado muitas vezes no subsolo e isso dificulta muito. Então, a cada ano tem um passo. Hoje em dia eu tenho distribuidores, amanhã eu vou conseguir uma farmácia satélite, mas sempre olhando para o resultado do paciente e do trabalhador, porque aí eu tenho a aproximação de um setor com resposta rápida. O controle é limitado e se eu faço esse controle todos os dias, com certeza eu tenho esse resultado melhor. A nossa fala era de 20 minutos, super rápido, porque eu preciso dar continuidade na próxima quinta-feira. Mas eu queria muito chamar a atenção do dono do processo e os pilares dessa cadeia medicamentosa. Percebam que é um começo, um meio, e geralmente ele não tem fim porque ele termina na educação permanente, que o próprio nome fala. Porque eu preciso agora, mais ainda, como farmácia, como farmacêutico, atuar fora da farmácia, que é o que a gente vai falar semana que vem sobre a atenção farmacêutica, farmácia clínica e a integração junto aos setores. Eu espero que eu tenha contribuído e agradeço muito a oportunidade de falar um pouco do meu setor e um pouco da atuação do farmacêutico junto à cadeia medicamentosa, junto ao hospital e propiciando uma ajuda e uma integração com todos os trabalhadores. Muito obrigada. Larice, muito obrigada pela sua exposição, por compartilhar a sua experiência, o seu conhecimento. Obrigada à gestão do seu hospital também, né, por estar aqui conosco e sempre colaborando com essa troca de experiências, né? Esse conhecimento da importância da farmácia hospitalar para a segurança e saúde dos trabalhadores é recente, digamos, muito recente, né? Exatamente. Então, assim, as equipes multi, elas necessariamente, além de ter essa presença necessária, o SESVIT tem que estar sempre presente na instituição, a CIPA sempre presente, a CCH presente, acompanhando todos os processos. Olha quanto assunto diferente, envolvendo profissionais de diversas áreas, a gente tem tratado nesse super plantão fiscal altamente qualificado que a gente tem falado aqui, né? E não dá, então eu vou reiterar que não dá para a gente abrir mão de segurança de processos. Não abrimos mão de segurança do trabalho, independente das circunstâncias, porque os trabalhadores precisam disso, dessa confiança, desse alívio. Você não ter que carregar consigo o peso da responsabilidade de ter que decidir tudo em cima do leito de um paciente, gente. Isso é muito tenso. Né, Larice? Doutora, exatamente. Quando você fala de peso, eu tenho vários colegas que tentam ter receitas de bolo. Não tem que ter integração com a diretoria, tem que ter integração com o hospital. Por quê? Para não deixar faltar o medicamento, que é o momento da hora. A gente tem alternativas terapêuticas, a gente tem a consciência juntamente com a equipe médica. Então, quanto mais a gente se integra, melhores os resultados. Exatamente. E não existe milagre. Existe planejamento, organização, gestão, o compromisso da gestão com a segurança dos processos, para o bem dos trabalhadores, para o bem dos pacientes e para a segurança ambiental. Inclusive nas coordenações de PGRSS. Tem produto perigoso pra caramba na farmácia, né? E o descarte desses produtos, eles têm que estar no PGRSS, né? Então, o engenheiro ambiental interagindo com o farmacêutico e com as outras comissões, né? Exatamente. O medicamento é um produto perigoso, né? Então, esses dias eu tive até uma analogia, que a gente tem a arma e tem o atirador. Então, o medicamento é um produto para salvar, só que dependendo de qual processo que ele segue, ele vai ter um resultado não positivo.
e com isso, olhando para o trabalhador, a questão da culpa, de se achar muitas vezes culpado num processo frágil. Exatamente, foi isso que o doutor Ricardo falou e o Arthur falaram a mesma coisa. Eu matei o paciente, será que eu sou responsável por essa morte? Mas não foi uma queda de energia que parou em cima lá do centro cirúrgico na hora de uma cirurgia, né? Ou foi um medicamento, né, que foi aplicado de forma, né, que não, a eficácia dele foi para o espaço, porque o hospital não tinha climatização, não armazenava direito, o depósito, e por aí vai. São tantas questões que são resolvidas com o profissionalismo, né? Você ter os profissionais certos no local certo, atendendo a demanda existente, e eu reitero, com a presença do SESMIT, com a presença da CIPA, porque a CIPA e o SESMIT é a extensão do auditor fiscal do trabalho dentro das instituições. É ele que faz a escuta, é ele que leva para a Larissa, leva para o Ricardo, leva para o Arthur. Eles não estão lá todo dia, mas o SESMIT tem que estar, a CIPA tem que estar, a CCIH tem que estar. Bom, nós vamos continuar na semana que vem, vou deixar aqui meus agradecimentos para vocês, fantástico, como sempre, muito obrigada. Eu sei que é uma semana muito difícil, quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos, né, à nossa superintendente regional do trabalho, ao secretário estadual de saúde, doutor Ismael, né, a equipe toda da SESGO, a Suvisa, a equipe, né, do Anis, né, a Larice, ao Arthur, a Associação Brasileira de Engenharia Clínica, muito sucesso na sua gestão, Ricardo, muito sucesso, precisamos muito. O seu sucesso é o nosso bem, Obrigado, a nossa saúde, né? Arthur, muito obrigada. Agradeço ao Conselho Regional de Farmácia, ao CREMEGO, ao COREM, aos conselhos que têm estado conosco também. Thaísa, você e a sua equipe, doutor Raimundo, a equipe que está aqui também. Essa capacitação, como eu falei, as falas vêm de demandas da ponta. Se vocês mais questionamentos, eu deixei até o e-mail que está aqui. Vou passar para o doutor Raimundo para as considerações finais. Pessoal, parabéns a todos. A gente vê na complexidade do que foi apresentado e na velocidade também, né? Porque a gente sabe que conciliar tudo aquilo que é necessário trazer de pontuações de temas que são tão complexos não é fácil. Parabéns aí aos expositores, mas principalmente fica a reflexão de que a instituição ela é sim um grande organismo vivo e que precisa da articulação e integração entre todos os seus setores para que funcione bem. Muitas vezes, ali na relação direta do profissional com o paciente, tem todo um arcabouço atrás que dá sustentação para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível. A engenharia clínica, a engenharia elétrica, a farmácia não são setores de apoio, são setores estratégicos. E nesse aspecto, a gente tem que levar com bastante seriedade. E foi aqui nos apresentado uma série de exemplos de como a seriedade ela pode ser a chave do sucesso para que a gente consiga contornar todas as dificuldades que a gente tem, não só durante a pandemia. A Larissa trouxe muito bem. A pandemia só deixou claro aquilo que era muito frágil e que já deveria ter sido bastante sedimentado em todas as instituições. Acho que essa reflexão é uma reflexão forte, importante e que faz com que a gente retorne para as nossas instituições com a vontade de fazer diferente, mas com a vontade de fazer certo. Toda dificuldade ela traz consigo uma nova oportunidade e talvez seja a oportunidade de começarmos bem, começarmos direito, e daí a gente trazer para um campo de sempre melhorar. Obrigado. É com muita satisfação que eu agradeço a todos que estão aqui até às 8h30, escutando e aprendendo, depois de um longo dia de trabalho, na verdade, um longo ano. Quem de nós imaginava que estaríamos por tanto tempo numa situação como estamos agora? Mas é nessa condição que a gente faz a diferença e é nessa condição que a gente se ressignifica e nasce aí para um novo começo. Obrigado. Adriana.
Adriana? Thaísa? Boa noite, parabenizar os nossos expositores, excelentes colocações. Doutor Ricardo, riquíssima, né, a nossa noite, a exposição, trouxe para a gente aqui a importância da integração das equipes, falou muito da integração do engenheiro clínico, né, com o núcleo de segurança do paciente. A doutora Jaqueline acabou colocando no chat também a importância da integração do engenheiro clínico com a equipe do SESMIT, né, quantos acidentes nós vemos aí que acontecem de forma direta e indireta, né, por conta de uma falta de manutenção, dos eventos adversos, né, e o doutor Arthur também, excelentes colocações, queria deixar algumas palavras-chave que ele trouxe para a gente, que a gente tem que sair daqui sempre recordando disso, é previsão, segurança, antecipação e não agir apenas de forma reativa. Eu acho que é um resumo do que ele trouxe. Doutora Larissa, é sempre muito bom ouvi-la, tem muito conhecimento, além de muito carisma, e trouxe para a gente também algumas palavras muito importantes, né? Além do empoderamento, né, do farmacêutico, integração com as outras equipes, mas planejamento, integração e a farmacoeconomia, que acho que são fundamentais. E fazendo a integração entre os três, a gente tem que falar da gestão de tecnologia, né, o que foi falado hoje. Então, gestão de tecnologia, gestão de resíduos e gestão de finanças. Acho que resume bem a nossa noite. Isso impacta numa gestão em saúde do trabalhador, saúde mental. É isso que eu queria deixar para a nossa noite e agradecer a minha equipe, a equipe do Hospital de Urgências do ANA, né, de Anápolis, por me liberar sempre aqui na quinta-feira à noite para estar com vocês. É sempre muito bom. Eu agradeço a doutora Jaqueline mais uma vez pelo convite. Adriana. Boa noite, né, a todos. Parabéns, né, Ricardo, a Larissa, né? A Larissa que já está aqui com a gente há muito tempo. Ricardo, eu já conheci ele já há algum tempo. Arthur, eu não conhecia, não tive o prazer ainda de conhecer. Parabéns, né? Parabéns a todos, foi excelente, né? Trouxeram o tema assim de uma forma muito clara, leve, né? Até um tema que é muito preocupante, tão importante, e vocês conseguiram trazer, retratar de uma maneira muito clara, né, para todos nós. E queria só destacar um ponto, né, que é o que a gente sempre retrata no serviço de saúde. Sempre que nós vamos até o serviço de saúde, a gente sempre fala da importância do gerenciamento de tecnologia, né? Do quanto é preciso, né, ter protocolos, tanto para recebimento, manutenção, ter qualificação, né, dos equipamentos. Então, a gente sempre coloca e a gente sempre tenta dar exemplos, né? Assim como o Arthur colocou alguns ali da escada, e a gente sempre coloca que não tem que esperar que aconteça nenhum evento para que relate e que evite, né? Então, a importância realmente de explicar, de capacitar toda a equipe, de todo mundo ter essa consciência que se eu vi algo que possa gerar um dano, um evento, eu tenho que relatar, eu tenho que notificar, né? São os chamados near miss, os quase eventos, né, que a gente fala, que eles devem ser, sim, notificados para que a gente evite que algo, um dano maior venha acontecer com o paciente ou mesmo com o trabalhador, né? E pensando, assim, a segunda vítima, né? Que sempre o profissional de saúde é uma segunda vítima dentro do serviço, né? Diante de um dano, de um evento, né? Foi mais um dia excelente, né? Ótimo. Parabéns a todos. Obrigada a todos os trabalhadores, né, que estão aqui presentes, que mesmo após mais de ano, né? Eu e a Jaqueline, assim, a gente comenta, né? Há um ano já todo mundo trabalhando e cansados, mas está todo mundo aqui perseverante, persistente, né? Aprendendo. Então, obrigada a todos. Jaqueline. Boa noite a todos, tenham uma excelente noite. Agradeço, né, imensamente também a equipe do HGG, do IDETEC, a Donai e o Hélio, que também estão aqui com a gente depois de um dia de serviço, estão dando assistência para a nossa equipe aqui, né?
Muito obrigada, Adonai e Hélio. E na semana que vem haverá continuação. Obrigada, Adonai e Hélio. A semana que vem daremos continuidade às falas. Não deu tempo para expor tudo hoje, tá? Então, haverá tanto do Arthur, da Larice, quanto do Ricardo na próxima semana, tá? Eu passarei as informações nos e-mails institucionais. Muito obrigada a todos e até a próxima quinta-feira. Cuidem-se. Boa noite, pessoal. Tchau. Obrigada, Adonai. Boa noite. Até mais, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, galera.